Dia, você que tá me ouvindo pela rádio. Começamos mais um Escolhas que Transformam. Comigo, Mai Martins, sou terapeuta integrativa, atendo em todo o Brasil, atendimentos online. E você de Caraguá que tá me ouvindo através da rádio, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, um beijo. E você que tá me ouvindo no YouTube, no site e também no Facebook, um grande beijo. Hoje o tema é autoestima, como que a gente se enxerga, se olha, se vê e como que isso afeta os nossos relacionamentos profissionais, os nossos relacionamentos interpessoais. Autoestima, de modo geral, é a forma como a gente se valida, a forma como a gente se vê. Então, eu gostaria que vocês olhassem pra vocês a partir de uma nova perspectiva. Porque, raramente, lá na infância, vocês tiveram uma autoestima construída. Então, no último programa, a gente falou sobre as escolhas que libertam. Então, raramente, na infância de vocês, vocês tiveram uma autoestima construída. Uma autoestima onde os pais de vocês validaram vocês e trouxeram pra vocês que vocês são bons ou aquilo que vocês têm que melhorar. Porque lembre-se, autoestima também é sobre aquilo que você tem que melhorar. Então, quando você tem uma percepção de si, você também tem que olhar pra aquilo que não tá tão bom, pra aquilo que você tem que perceber, pra aquilo que você tem que alavancar. Então, para as pessoas que desejam alavancar nas suas vidas profissionais, o tema autoestima é importantíssimo. Na minha opinião, como terapeuta, com mais de 1000 atendimentos, já atende mais de 1000 mulheres, eu não acredito que tem como você prosperar no ramo profissional sem autoestima. Não tem como. É como se você ficasse presa dentro de si, se você não tem uma autoestima bem construída. Então, autoestima não é só você se achar bela, você se achar maravilhosa, você se achar linda. Autoestima não é só você investir na sua vida, da beleza, na estética. Não é só isso. Autoestima pode sim vir de fora primeiro, de fora pra dentro. Mas, primeiro, a autoestima ela tem que vir de dentro pra fora. Então, como que vocês estão se percebendo? Eu fui, na semana passada, na Priscila, aqui, inclusive, do Moldo Algodão, em Caraguatatuba, fazer uma escova. E eu saí de lá me sentindo linda, maravilhosa. E a Priscila, a Priscila, ela é cabeleireira e ela traz, né, esse tema para as mulheres, a autoestima, a autopercepção, como as mulheres se enxergam. Então, sim, a gente pode investir em momentos para que a gente se sinta linda e maravilhosa. E eu saí lá do salão da Priscila me sentindo linda e maravilhosa. E esse sentimento perdurou por alguns dias. Vou falar para vocês, perdurou por alguns dias. Inclusive, elas ouvem o nosso programa. E as clientes delas também ouvem o programa. Então, um beijo, muita gratidão por ouvir, por serem ouvintes. Eu fiquei muito feliz sabendo que um espaço onde mulheres frequentam, elas ouvem o programa. Então, eu fiquei super feliz. Então, sim, a gente pode investir em momentos para que a gente se sinta linda, né? E isso é super importante. Mas também a gente tem que olhar pra dentro. A gente tem que olhar para as nossas emoções. A gente tem que se cuidar. Porque quando a gente abafa as nossas emoções, quando a gente menos percebe, vira uma bomba. Explode. E normalmente, o nosso corpo vai dando sinais. Lembre-se que o seu corpo, ele é morada das suas emoções. Eu vou repetir. O seu corpo, ele é morada das suas emoções. Então, quando você vai sentindo raiva, vamos colocar aqui um exemplo. Sinto raiva, e você abafa. Então, você sentiu a raiva, ao invés de você expressar essa raiva de uma forma saudável, ou seja, através de um exercício de luta, ou através de falar com alguém, ou através de psicoterapia, ou de algum processo terapêutico, ao invés de você, ou comunicar ali pra pessoa mesmo que você tá tendo raiva, ou como que você tá se sentindo, expressando essa raiva. Ou às vezes socando o travesseiro. Socar o travesseiro também é uma forma de demonstrar raiva. Então, às vezes, isso é um processo. Então, quando você não faz isso, quando você abafa todas as suas emoções, essas emoções elas vão ficando reprimidas dentro do seu corpo. E aí é o perigo silencioso. Aí é quando o perigo acontece. Aí é quando você começa a ter doenças, você começa a ter desordens, você começa a ter problema no fígado, você começa a ter problema nos rins, a sua vesícula ela vai dando sinal. Então o corpo ele vai trazendo sinais silenciosos, mas gritantes, é um silêncio que grita, pra que você olhe para suas emoções. E aí você não, ao invés de você colocar essa raiva pra fora, você vai colocando mais emoções pra dentro. Então, quando a gente reprime a dor, a gente também reprime o prazer. Por isso que muitas mulheres têm problema de libido, de prazer, porque se ela reprime a dor, ou seja, se ela não se permite sentir a raiva, a tristeza, o estresse, nossa, fiquei com raiva de alguém no meu trabalho. Ao invés de você colocar pra fora, não, você abafa o caso. Ou você vai fumar, ou você vai beber, ou você vai fazer qualquer outra coisa pra abstrair. Pra distrair. E aí a gente tem as nossas distrações. E a gente tem que perceber se essas distrações, elas acrescentam ou elas nos diminuem. Ou elas nos adoecem. Então é um convite que eu vou fazer pra vocês. As suas distrações, elas te engrandecem ou elas te diminuem? Normalmente elas te diminuem. As distrações, elas são o cigarro, o álcool, enfim, não sei, o doce, a comida, tudo isso pode ser distração. E quando você não vive num modo de presença, você vive num modo automático, você acredita que do nada você explodiu. Do nada, você teve uma depressão. Do nada, você teve um burnout. Do nada, você teve uma crise de ansiedade. Do nada, estourou a síndrome do pânico. Quantas mulheres eu atendi através das terapias integrativas que, do nada, elas me relatam que elas tiveram síndrome do pânico. Não é do nada. Seu corpo deu sinais, deu muitos sinais. Só que por esse costume de abafar, abafa o caso. Então coloca alguma coisa ali pra abafar. Já é tão corriqueiro, é tão automático abafar, que você não percebeu. E aí o seu corpo ele teve que gritar, paralisar você, para todas as áreas da sua vida, pra você olhar que algo tá muito errado. E não tá errado há 10 dias atrás, não tá errado há um mês atrás, tá errado há décadas, tá errado há anos.
Então nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente olhar pra si. Então você que tá aí com o corpo gritando, não é tarde. Não é tarde demais. Não desista de você. A última pessoa que tem que desistir de você é você. E nunca desistir de preferência. Você tem que ser a última e a única pessoa a não desistir de você. Então não desista de você. Não se abandone. Não abandone quem você é. O maior e melhor investidor da sua vida é você. Não duvide disso. E isso tem muito a ver com autoestima. Isso tem muito a ver com autopercepção. Se você deveria ser o melhor e maior investidor, patrocinador da sua própria história, por que você não tá sendo isso? Porque você é muito boa ou muito bom em vender os outros, falar dos outros. Você faz a maior propaganda dos outros. Mas quando é pro seu trabalho, aí não. Você faz você trabalha muito bem pros outros, mas quando é pro seu projeto, aí não. Você consegue promover muito bem os outros, mas quando é pra você, aí não. Então eu recebo também muitas mulheres que são autônomas, que elas não conseguem se vender, elas não conseguem se promover. Porque elas têm essa questão de autoestima. Então, quando as mulheres vêm, e os homens também, vêm pro processo terapêutico, eles conseguem movimentar essa questão da autoestima, eles começam a empreender, eles começam a acreditar muito mais neles, eles começam a acreditar no potencial deles. Por isso que é importantíssimo você estar num processo terapêutico. Então é importantíssimo que você entre num processo terapêutico, né? Pra cuidar de si, pra olhar pra si, pra movimentar essa energia dentro de você, de autoestima, de autopercepção, de autovalidação. Terapia não é um gasto, terapia é um investimento. E é um dos maiores investimentos que você pode fazer em você. Autoconhecimento é um dos maiores investimentos que você pode fazer em você. Então, quando a gente olha pra gente e a gente diz, eu vou trabalhar a minha autoestima, é sim você trabalhar o ambiente interno, mas também trabalhar o seu ambiente externo. Você precisa sim se sentir bela no externo. E aí você vai com recursos de estética, com recursos de beleza. Aqui alguns exemplos. Vamos supor que você tá aí a ponto de ser promovida. Ou você deseja ser promovida, vamos colocar que você deseja muito ser promovida, ou você deseja muito empreender. Eu recebo algumas mulheres, né, no meu Instagram, @maimartins, com ponto S no final. O meu Instagram sempre passa aqui na tela pra vocês verem, e também meu WhatsApp, caso vocês tenham interesse em fazer, passar por uma experiência dentro das terapias integrativas. Eu sempre recebo lá no meu Instagram mulheres falando que elas desejam empreender. E elas percebem vários bloqueios. Né? Ou poucos clientes, ou elas não conseguem divulgar, elas não conseguem investir em propaganda, ou, enfim, inúmeros. Isso tem a ver com autoestima e eu vou mostrar pra vocês. Vamos supor que você não acredita que de fato você é um excelente profissional. Você tem dificuldade em entender que você é um excelente profissional. Você vai sempre buscar mais um curso. Mas eu acredito que eu sou muito boa, mas eu acho que eu tenho que buscar mais uma formação. Isso tem a ver com autoestima. Eu acho que eu tenho que encontrar uma faculdade com um grande nome pra eu ser reconhecida. Isso é um problema com autoestima. Eu acho que eu tenho que ler mais um livro. Daí você vira uma acumuladora de diplomas. Você tem muitos cursos, você tem muitos livros, você tem as melhores formações. Você já entrou nas melhores universidades para adquirir conhecimento. Você tem conhecimento de causa, de vida. Você já passou pelas experiências com o seu nicho, com o seu ramo. E mesmo assim você se sente insegura de investir em marketing, em propaganda para você. Olha só. Se você tem esse bloqueio é porque em algum nível você tem uma questão de autoestima. Porque em algum nível você precisa olhar para você e dizer, eu tô pronta. Eu tô pronta. Eu posso não ter todos os conhecimentos do mundo, mas com o que eu tenho, eu já vou ajudar. É interessante e algo muito sério que eu vou falar pra vocês agora. Vocês podem saber pouco dentro da percepção de vocês. Mas existem 50 mil pessoas que sabem menos que vocês. Então não sei qual é a área que você atua. Vamos colocar a área da beleza. Você pode achar que você sabe pouco. Você já fez inúmeros cursos, você já leu inúmeros livros, você já viu inúmeros vídeos, você já conversou com profissionais, já foi em imersões e você acha que você sabe pouco ainda. E realmente, a gente nunca vai saber tudo. Mas existem 50 mil pessoas, muito mais, que sabem muito menos que você. E essas pessoas, elas estão esperando que você abra a boca e comece a falar do seu negócio. Elas estão esperando encontrar você, ter um contato com você pra conhecer sobre o seu serviço. Acredita em mim, acredita em mim. Então você não vai ser sempre a pessoa que sabe de tudo. Mas com o que você tem, você já consegue servir pessoas. Acima da necessidade de saber de tudo, de ter as melhores faculdades, de ter os melhores cursos e de fazer tudo, precisa estar o desejo de servir pessoas. Quanto mais você deseja agregar na vida das pessoas, melhor. Quanto mais você desejar agregar na vida das pessoas, você vai ter uma leveza. Você vai ter um movimento de, ok, com o que eu tenho agora eu posso servir. Então você que tá esperando alguma coisa acontecer pra abrir a sua empresa, como seria você dar o primeiro passo? Dá o primeiro passo. E no caminho, no processo, você vai adquirindo conhecimento. Você vai conhecendo pessoas. Pessoas é um grande ativo. Um grande ativo. Nós temos, inclusive, um programa aqui, se não me engano, de quarta-feira, que é pra Conexões, que é o programa Bastidores, com o Alexandre e a Comanda, junto com a parceira de mesa dele. Então, como seria você olhar pra você através dessa nova perspectiva? Aí, muitas vezes, você fica bloqueado de conhecer pessoas. Olha que doideira. Você se sente tão menor, tão inferior, que você não conhece pessoas. Então, você não vai a imersões. Como seria você começar a pesquisar quais são as imersões que vão acontecer dentro da sua área? Qual é a sua área profissional? Pesquise imersões que vão acontecer e vá nessas imersões e conheça gente, conheça pessoas. Você vai aprender com essas pessoas.
Agora, se você se sente inferior, se você se sente inferiorizado, se tudo pra você é menos. Então, quando você não tem autoestima, você tem um complexo de inferioridade, você tem uma questão de inferioridade. Então, você precisa de alguém pra te levar. Então, você fica refém do elogio do outro. Você fica refém que o outro fale, nossa, como você é um excelente profissional. Nossa, como você fala bem. Nossa, como seu serviço é incrível. Receber elogio é muito bom. Mas quando você vira refém disso, você não consegue se movimentar sem um elogio. Você não consegue se movimentar sem uma validação. Você continuaria no seu projeto, mesmo se ninguém validasse ele? Esse é uma pergunta que eu vou trazer pra vocês. Vocês continuariam no projeto de vocês, mesmo se ninguém acreditasse nesse projeto? Porque você acredita tanto nesse projeto, acredita tanto que esse projeto pode servir as pessoas, que mesmo que ninguém valide, você continua. Você tá disposta a ser o combustível que se requer pra agregar na sua vida? Esse aqui é o convite, esse é o lugar que eu gostaria que você fosse. Então você que tem um projeto, que tem uma empresa, você tá disposta a colocar tanto gás a ponto de você falar, isso vale? Lógico, a gente sempre tem que ter o pé no chão e se perguntar, isso realmente agrega? Isso realmente agrega? Eu tô realmente no caminho certo? Tenha conselheiros. Isso é um ponto que eu posso trazer pra vocês. Tenham conselheiros. Sempre que acontece alguma coisa na minha vida, eu tenho 2 pessoas das quais eu vou recorrer pra perguntar se eu tô ficando louca ou se eu tô indo pro caminho certo. Tenham 2 conselheiros, no mínimo. 2 ou 3 conselheiros. Que são pessoas que têm alguma base, seja teórica ou seja de vivência, de experiência de vida. Ou pessoas que você admira, que vão falar a real pra você. Sabe aquelas pessoas que vão falar a real? Elas não estão preocupadas se vai te machucar ou se não vai te machucar. Então, o que eu posso falar pra vocês, antes aqui do nosso apoio cultural, é tenha conselheiros. E já define. Se você não tem, já define. Quem são as pessoas que vão falar a real pra você? Porque aí, quando acontecer qualquer situação, você vai ir perguntar pra elas. Olha, aconteceu determinada situação e eu agi de determinada maneira. Será que eu agi certo? Será que eu agi de uma forma mais elevada? Elas vão te dar um norte. Elas vão te falar e você vai aprender com essas pessoas. E aí você também vai ter um momento de autoanálise e de autopercepção. Ainda no nosso tema de autoestima, agora nos próximos 30 minutos a gente vai falar sobre esse tema ainda e sobre como isso afeta a nossa vida profissional. Eu finalizei com vocês falando pra vocês encontrarem conselheiros, então definirem na vida de vocês quem são os conselheiros de vocês, que são pessoas que você confia, que não vão falar pra te agradar, elas vão falar dentro dos valores e percepções, princípios que elas têm e que vocês admiram, sobre quando alguma situação interessante acontecer na sua vida. Então, acredito que vocês, nesse intervalo, já definiram os conselheiros de vocês, se vocês ainda não tinham. E se vocês tinham, é a oportunidade de vocês revisarem se esses conselheiros realmente são pessoas que vão falar coisas pra te agradar, ou porque eles realmente acreditam naquilo. E durante a semana, interagir comigo através do meu Instagram, que é o @maimartins, com ponto S no final. Se você quiser, você pode ir através do Facebook ou do YouTube, e sempre aparece uma tela. Agora tá aparecendo, ó, Mai Martins. E também tem o meu contato, caso você queira fazer alguma terapia integrativa e olhar pra você a partir de uma nova perspectiva. Porque as terapias integrativas, elas funcionam a partir da perspectiva da corpo, mente e alma. Então ela não exclui nada, ela inclui, ela integra, ela não exclui. Então tudo que tá acontecendo na sua mente, no seu corpo e na sua alma. Lembrando que o autoconhecimento é o melhor e maior investimento que você pode fazer pra você. Então, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala da gente olhar pra gente e se validar, né? Então, gostaria de conduzir aqui com vocês um exercício. Então eu vou conduzir esse exercício e você pode ir fazendo aí mentalmente. Lembrando que esse tempo que você tira aqui pra ouvir é um tempo que você tira pra você. É um investimento que você tem pra você. Pra você se engrandecer, pra você olhar pra você através de uma nova perspectiva. E no mês de junho e julho, a gente vai ter convidados que vão trazer pra vocês não só a perspectiva do autoconhecimento, mas também como o autoconhecimento enriqueceu a vida deles. Na minha perspectiva, é mais rico quem mais investe em autoconhecimento. Quem mais tem conhecimento sobre si. E, lógico, você nunca vai ter conhecimento total sobre nada na vida. Mas quanto mais conhecimento você tem sobre si, sobre a sua história, sobre quem você é, menos picuinha você vai ter na sua vida. Menos os outros vão conseguir te tirar do sério. Então você vai ser uma pessoa que vai ter mais compaixão com o outro, na medida do possível, é claro. Isso não significa que você vai estar blindada a não sentir raiva. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é que você se permita sentir cada vez mais. Então, se veio a raiva, sente a raiva. Se veio a dor, sente a dor. Não exclui nada, não ignora nada, sente. Porque isso vai potencializar o seu sentimento de prazer, de alegria. Então, quando a gente faz movimento de anestesia no corpo, não tem essa separação. O nosso corpo, a nossa inteligência do corpo, as nossas emoções, lembra? Mora no nosso corpo. Então não existe isso de anestesiar só uma parte. Então se você é uma pessoa que tá anestesiando dor, você tá anestesiando felicidade, você tá anestesiando prazer. Você tá sentindo menos prazer na vida. Então se você é uma pessoa que tá sentindo mais desânimo, vamos colocar aqui, desânimo. Tô super desanimada. Desanimada, pra baixo. Por mim, nem saía da cama. Vou fazer as coisas que não tenho vontade de fazer. Você tá anestesiando dor. E de tanto anestesiar dor, seu corpo também agora tá anestesiando prazer. Então, quais são as suas insatisfações? Não ignora isso. Não coloca pra debaixo do tapete achando que tá tudo bem. Porque não tá tudo bem. Uma hora você vai explodir. Então, você tem alguma insatisfação? Coloca pra fora. Nem que seja através da escrita, nem que seja você escrever. Escreve, pega um papel e tô triste, tô mal. Começa a escrever. Ou abre o bloco de notas do celular e começa a falar. A escrita é poderosa.
A escrita é super poderosa. Então coloca ali tudo que você tá sentindo nessa escrita. Tô sentindo raiva porque meu colega de trabalho fez isso. Escreve, coloca. Quando você perceber que você já escreveu tudo, já escrevi tudo, já falei tudo que eu tinha pra falar. Você começa, dentro dessa escrita, a fazer perguntas. Uma das perguntas que você pode colocar é, e agora? O que eu faço com isso? Por que será que isso tá me acontecendo? O que eu aprendo com isso? Lembre-se, processo terapêutico, vida sem aprendizado, é só sessão de desabafo. Eu sempre falo isso no Instagram. Terapia sem processo de aprendizado é só sessão de desabafo. E aí não vai acrescentar em nada. Processo terapêutico, onde você vai se engrandecer, um processo de autoconhecimento, onde você vai se engrandecer, e vira só sessão de desabafo, não engrandece. Você tem que coletar aprendizados. Lógico, processando a dor. Então processa. Sinto raiva, processa a raiva. Sinto agonia, processa a agonia. Sinto felicidade, processa a felicidade. O que é processar? É sentir. É dar a permissão para que você sinta. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem nem perceber se elas estão com fome. Olha só. O processo de anestesia do corpo, às vezes, das pessoas é tão grande que elas não conseguem reconhecer nem se elas estão com fome. Isso é incrível. Incrível. O quanto que a inteligência do nosso corpo é grandiosa. Então, quanto mais você dá permissão pra você sentir a dor, sentir o prazer, mais você vai ter contato com o seu corpo. Mais você vai ter uma oportunidade de olhar pro seu corpo a partir da perspectiva do amor, do carinho. E aí você aumenta a sua autoestima, você aumenta seu amor próprio. E é interessante que a gente diferencie autoestima de autoconfiança e de distorção de imagem. Ó, vou falar sobre essas 3 coisas aqui pra vocês, nesses 15 minutinhos finais do programa. Que são, assim, importantíssimos pra que você saia, depois de ouvir o programa, você consiga ter esse discernimento. Autoestima é você reconhecer as suas potências, as suas fraquezas, aquilo que você tem que melhorar. Você reconhecer que você é boa no que você faz, ou que você tem que melhorar o que você faz. É você olhar pra você e cuidar de você. É você cuidar do seu emocional, cuidar do seu mental. Autoestima é a forma como você se enxerga. Segundo, autoconfiança. É o quanto que você confia em você. E uma pessoa autoconfiante não necessariamente ela tem autoestima. Uma pessoa ela pode ter excesso de autoconfiança e se tornar arrogante. E uma pessoa arrogante certamente não tem autoestima. Uma pessoa arrogante, ela certamente tem uma questão de inferioridade. Porque as pessoas arrogantes, elas precisam usar da prepotência, elas precisam usar da arrogância para que elas se sintam maiores dentro de diálogos, dentro de conversas, dentro da vida profissional, dentro dos relacionamentos, porque elas precisam diminuir alguém. Então, o excesso de autoconfiança não é bom. Você tem que confiar em você, sim, confiar nos seus projetos, sim. Mas o excesso vira arrogância. Então, autoconfiança é diferente de autoestima. Acho que ficou claro, né? Confiar em você, mas ponderar. Nem sempre você vai estar muito bom e muitas vezes você vai ter que melhorar. E distorção de imagem. Aí é interessantíssimo, porque hoje na internet muitas pessoas confundem autoestima com a distorção de imagem. Olha só. Distorção de imagem é você falar, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente. E aí quando você olha, você não é aquilo. Você não é. Você fica fazendo afirmações positivas e você não é aquilo. Você fica contando essa história pra ver se você acredita e começa a ter congruência, mas aí você nunca tem congruência. Então, a distorção de imagem é quando você acha que você é incrível e você não é. Então, eu tenho muitas pessoas que mandam pra mim, mulheres, né, que mandam pra mim, eu sou uma mulher maravilhosa, eu sou uma mulher incrível e eu não arrumo um relacionamento. Eu não consigo me relacionar. Daí eu faço a pergunta, você consegue fazer amigos? Porque um relacionamento amoroso, ele não começa assim. É raro você conhecer alguém que é paixão à primeira vista. Amor à primeira vista. Primeira vez que a pessoa olha pra alguém e já casa. Não, não é assim. Normalmente você desenvolve um vínculo, você vira amiga da pessoa, e você vai conversando com aquela pessoa, e depois você vai indo pra um relacionamento amoroso. Aí eu pergunto, e como que tá nessa questão de você fazer amizades, fazer novos contatos? Você conhecer pessoas? Ai, também é muito ruim. Certo. Dentro de todos esses fatores, o fator em comum é você. Então, isso é uma distorção de imagem. Talvez você não seja tão maravilhosa assim. Talvez você não seja tão incrível assim. Talvez você seja chata. Talvez você não seja tão legal. E aí você, por ter essa distorção de imagem, você não consegue olhar pra você e falar, nossa, eu sou tão chata em determinado fator. Isso é autoestima. Isso é você reconhecer quem você é. Você ter domínio das suas sombras. Eu sou tão chata em determinado ponto que eu tenho que melhorar muito. Então eu vou ir atrás de melhorar. Eu tenho que ser mais flexível em determinado ponto. Eu não tenho que ser tão chata em determinado assunto. Então aí você vai melhorando. E aí você vai conseguindo ter novos contatos. Você vai conseguindo se relacionar. Muitas vezes você fala, sou uma pessoa tão interessante. Será que você é interessante? Aí eu vou perguntar pra você quais são seus hobbies. Aí você não tem hobby. Você não tem coisas que você gosta. E normalmente, nos relacionamentos, você vai se conectar por pontos em comum com a pessoa. Nem que esse ponto em comum seja uma religião. Seja um ponto de vista, seja um valor, ou seja um inimigo comum. Né? Muitas vezes você vai se conectar por isso. Então você precisa ter um repertório um pouco maior. Então aumenta seu repertório, levanta seu repertório para que você tenha bagagem pra se conectar com as pessoas. E seja honesta com você mesma. Às vezes é uma distorção de imagem. Eu posto. Vocês não conhecem alguém que tem essa questão? Que se acha linda, maravilhosa, abundante, generosa, e aquela pessoa não é isso. Não é. E aí, quando você vai falar pra ela, ela tem uma distorção de imagem tão grande que ela não consegue perceber. Então, olhe pra você com honestidade. Fale de você com honestidade.
Autoestima também é você falar dos seus pontos que não são tão lindos. O que é a perfeição? É aquilo que tá muito além do feito. Tá perfeito. Tá além de feito. Tá lindo, tá maravilhoso, não há defeitos. E nós, só de sermos humanos, só de pertencermos a essa raça, já predispõe que somos falhos, que somos imperfeitos. Então, quando você for se relacionar com alguém, é interessante até que você se conecte com aquilo que não é tão legal. Então, porque aquilo que não é tão legal, aquilo que é um defeito, é aquilo que você vai ter que suportar. Então, quando você se conecta com alguém pelos defeitos, você consegue ter maior clareza dos seus limites, daquilo que você consegue suportar. Então, vamos supor que você tá num relacionamento, tá entrando num relacionamento, e você tá hiper focada no que há de bom. Ah, ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, ele cozinha bem, ele limpa a casa, nossa, ele trabalha, ele é incrível. Tá, mas e aquilo que não é tão bom? Como seria você olhar pra isso desde agora? Porque aí você consegue colocar um limite pra você mesma, se aquilo que não tá tão legal, você consegue suportar. Você consegue tolerar. Então, o nível de tolerância vem quando você se conecta com alguém e percebe aquilo que talvez te incomode. As sombras do outro talvez te incomode muito. E esse é o maior atrito dentro dos relacionamentos. Então, pra finalizar, eu gostaria de trazer mais algumas reflexões pra vocês, mais algumas perguntas. E gratidão pela sua participação, pela sua escuta, por estar aqui comigo. Interaja sempre comigo através do WhatsApp da rádio, que é o 12992379608. E também através do meu Instagram, que é o @maimartins. E se você tiver alguma pergunta, mande sempre. Perdão pela tosse, por esse resfriado, mas eu já tô me recuperando. O programa passado tava bem pior. Acho que foi uma sequência de coisas. E essa friagem também, que fez aqui no litoral, que me deu tudo isso, um acúmulo de coisas. Como seria você compartilhar o link ou do Facebook ou do YouTube com uma pessoa que você ama? Porque o conhecimento que a gente partilhou aqui é um conhecimento riquíssimo. Então como seria você compartilhar com 5 pessoas? Ou com 3 pessoas? 3 pessoas que você ama muito. Sabe aqueles 2 conselheiros que eu falei com você lá no início do programa? Como seria você compartilhar esse link do qual você está me ouvindo para essas pessoas? Porque quanto mais pessoas saberem de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, menos a gente vai diminuir juntos a taxa de suicídio, de burnout, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. E sozinha eu não consigo fazer isso. Então eu vou pedir que você compartilhe o link ou o horário desse programa com alguém que você ama muito. Pra que essa pessoa também venha e ouça aqui com a gente. Ou ouça gravado, coloca no 2x lá no YouTube, coloca na televisão enquanto tá fazendo alguma coisa. Mas não deixa de ouvir. Não deixa que a preguiça, que o comodismo sobressaia a virtude do conhecimento, do buscar conhecimento. E para além disso, de buscar o autoconhecimento. É um programa super rápido, que a hora passa super rápido. E você adquire conhecimento sobre si. E é um conhecimento que você vai guardar pro resto da vida. Pro resto da vida. Então vai te engrandecer. Vai aumentar teu repertório emocional. Seu repertório intelectual. Hoje eu não citei livros, mas muitas vezes eu cito livros aqui. Então você pode aumentar seu repertório intelectual estando aqui comigo. E é super rapidinho. Então compartilha com pessoas que você ama. E eu vou deixar aqui algumas perguntas pra gente encerrar. Pra trazer pra vocês boas reflexões e também boas análises sobre si mesma. Então, quais são suas sombras? Você tem domínio das suas sombras? Porque a pessoa que ela é autoconfiante demais, ela não vai falar das sombras delas da forma realmente como é. Então a pessoa que ela é autoconfiante demais, ela vai falar que a sombra dela é o perfeccionismo. E o perfeccionismo não é uma sombra. Então assim, qual é a sua sombra? O que é aquilo que é feio em você? Você tem domínio disso? Primeira pergunta que eu vou deixar pra você pensar na sua semana. Quais são suas sombras? Essa é uma pergunta chave. O que em você não é de tão legal? O que em você pode melhorar? E qual é a sua luz? O que você tem de ponto positivo? O que você tem que é muito legal? O que você tem que você pode usar pra servir a sociedade? Pra transbordar na sua família, nos seus amigos, no seu círculo? O que você tem de legal? E a última pergunta, pra gente finalizar, eu vou trazer aqui pra vocês, é como você pode servir melhor as pessoas nessa semana? Através daquilo que você tem de bom. Como você pode colocar pra fora? Não é esperando mais um próximo curso, não é esperando mais um próximo diploma, não é esperando mais um próximo nada. Com o conhecimento que você tem, com aquilo que você tem, com as suas qualidades, como você pode servir mais as pessoas nessa semana? Quais projetos que você tem que estão parados? Quais cursos que você comprou que estão parados? Vá fazer. Vá destravar e vá fazer com o que você já tem. O que você tem é suficiente. Então, olha pra você e fala pra você. É suficiente. Agora eu vou pra vida. E esse é o convite que eu vou fazer pra você. Pra que a gente possa falar de escolhas que transformam. E esse é o tema do programa. E a gente possa falar de autoconhecimento e tá juntinho sempre, expandindo. Um grande beijo. Até semana que vem. E interage comigo lá no meu Instagram, que é @maimartins. Um grande beijo.